Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, que está fazendo essa experiência com a gente. A gente está caminhando aí nesse tempo da Quaresma, né? Hoje, nessa segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Então, mais um passo aí no nosso jejum, na nossa penitência, na nossa leitura da palavra, nas mortificações, que a palavra também ela nos anime a viver os compromissos com Deus e aquilo que Ele nos chama. Bem, a primeira leitura de hoje, ela traz uma orientação, vamos dizer assim, para nós. Ela dá o sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Ser santo como o Senhor, o meu Deus, é santo. Porque Ele vai dizer, vocês sejam santos como eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Então, ou seja, nós que temos a referência principal do livro do Gênesis, daquele grande plural majestático, né, que assim se chama, de Gênesis 1:26, que vai dizer para nós que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança de Deus? É isso que está revelado aqui no Levítico. Falei isso no domingo retrasado, se eu não me engano, que Gênesis 1:26 se complementa com Levítico 19:2. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Ser santo como Ele é santo. Aí o que é ser santo? Ser santo é, na palavra de Deus, são três palavras que se mesclam, né? Santo, bem-aventurado e feliz. Então, ou seja, em primeiro lugar, ser santo é ser feliz, é encontrar-se com a felicidade. E não é uma felicidade passageira, porque a felicidade do santo é o próprio Deus. A felicidade do santo é encontrar o sentido da sua vida no Senhor. A felicidade do santo é sofrer, é passar pelo que precisa ser passado, é enfrentar as questões, as dificuldades da vida por amor a Deus e entendendo que depois de uma tribulação eu encontro com Deus. Porque também o livro do Apocalipse vai dizer para nós, quem são estes com vestes brancas? Aqueles que passaram pela grande tribulação. Então, quem passa pela grande tribulação encontra-se com a felicidade que é o próprio Deus. Ser santo também é ser separado, ou seja, é estar no mundo onde nós vivemos, mas viver uma vida diferente. Eu outro dia conversava com uma pessoa, aí eu partilhava com ela e falava assim que nós, como cristãos, onde nós estamos, até mesmo às vezes acontece dentro da igreja, que tem pessoas que estão na igreja, mas não estão buscando a santidade de maneira autêntica. Tem pessoas que estão na igreja, mas não entenderam isso aqui, que é o chamado de cada um de nós. Estão na igreja por estar, estão na igreja por status, estão na igreja sei lá por quê. E a nossa missão na igreja, no meio dos irmãos, na minha comunidade, na minha pastoral, é ser o diferentão. Eu falava isso para essa pessoa, que nós precisamos ser os diferentões. O que é isso? É uma pessoa que entendeu o que ela precisa viver, que tem consciência daquilo que ela foi chamada a viver e não permite com que o meio a corrompa. Então isso é muito importante, porque hoje tem sido muito difícil viver a santidade porque a gente quer se comparar com quem está do nosso lado, a gente quer se comparar com os amigos, a gente não quer ficar mal com pessoas, a gente não quer desagradar. Então, assim, o respeito humano e essas coisas humanas, elas vão nos atrapalhando de viver a plenitude do que é a vontade de Deus para nós. Então, nós precisamos ser os diferentões. E não importa se não vai agradar, não importa se o outro não vai gostar, não importa se o outro não fica satisfeito. Se eu não fizer a diferença, eu não estou cumprindo a minha missão. E nunca se esqueça que a salvação é individual. Às vezes a gente quer se comparar com pessoas e esquece que a salvação é individual. Se eu não faço a minha parte, eu posso perder a minha salvação. Então o chamado de Deus para nós é justamente de ser o diferentão. Mas também não ser o diferentão, que é um perigo, por vaidade. Porque às vezes nós queremos ser os diferentões pela vaidade, para poder me fazer melhor que o outro, para poder parecer que eu sou melhor que o outro, para poder chamar mais atenção que o outro. Não é nem se corromper pelo meio e nem também querer ser superior a quem está no meio. A virtude está no centro, como dizia Aristóteles desde o princípio da filosofia. É ser o diferentão
sem se deixar levar pela vaidade, mas também sem se comparar com os outros, sem se rebaixar, sem se diminuir. A gente vai ver também que 4 vezes aparece na leitura, eu sou o Senhor, porque ele também quer se apresentar para nós como aquele que nós o reconheçamos como o nosso Senhor, como aquele que é o Deus e, mais importante, o santo é aquele que tem a Deus como prioridade também da sua vida. Nós podemos fazer muitas coisas, trabalhar, estudar, viver, passear, se divertir, dançar, né? Mas sempre com a centralidade em Deus, porque Ele é o Senhor. Então eu sempre tenho que pensar, isso que eu vou fazer agrada ou desagrada a Deus? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão, estava pensando sobre isso, sobre ser diferente, essas coisas. E aí eu estava pensando que, às vezes, por exemplo, quando eu cheguei aqui, as pessoas ficavam falando muito por causa do, né, aqui eles não estão acostumados com esse tipo de coisa, assim. E os escapulários daqui são horrorosos, horrorosos. E aí eles viam meu escapulário e falavam assim, nossa, bonito, né? Chama atenção, né? Porque ele é um pouco grande e tal. E aí quando eu comecei eu vou pra academia às vezes, né? Então quando eu ia pra academia, eu colocava meu escapulário por dentro da blusa. Escondia ele, né? Quando eu tava chegando na academia. E aí esses dias eu estava rezando assim, e aí Deus me chamava atenção para algumas realidades da minha vida. E aí ele dizia que, no meu coração, que se você precisa esconder um signo, né, um sinal da sua fé, se você precisa se esconder, talvez aquele lugar não é para você. Isso bateu muito forte assim em mim, né? Que se eu preciso me esconder, é porque eu não estou preparado para enfrentar aquela realidade, né? Por exemplo, estou com vergonha de ser cristão, então, na academia. Ou também, quando eu preciso esconder ou tirar o meu sinal, porque tem algumas coisas que a gente vai fazer, né? Que a gente fica com vergonha das pessoas nos reconhecerem e a gente tira o nosso sinal. E aí Deus falava isso no meu coração. Se você precisa se esconder ou tirar, talvez o caminho não é esse. Talvez é o lugar que não seja para você. E aí eu passei, né, a perder a vergonha. E agora eu vou pra academia com meu escapulário pro lado de fora, feliz da vida. As pessoas ficam me olhando, assim, chama atenção. Mas de alguma forma, isso é talvez uma oportunidade que a pessoa vai ter de lembrar de Deus. Hoje também, a igreja fica ali, né? Daqui da minha janela, eu tô vendo a igreja. A igreja fica do outro lado da rua. E aí, eu fui pra missa, né, domingo, né, tava de batina, e aí tava voltando da missa, vindo pra casa almoçar. Aí quando eu tava atravessando a rua, aí passou um coletivo. Aqui é como se fossem as vans, o coletivo é como se fossem as vans, só que são carros. Então, mas eles param em qualquer lugar, é igual van, chama, buzina pra você no meio da rua, quer te jogar dentro, tipo a van. Só que, e aí o motorista do coletivo passou, ele me olhou e ele fez o sinal da cruz, quando ele me viu. Então assim, eu fui um sinal para ele lembrar de uma coisa de Deus. E aí talvez um crucifixo que você use, um escapulário, uma coisa dessa, pode fazer alguém lembrar das coisas de Deus. E também, com isso, eu estou declarando, Ele é o meu Senhor. Então a minha vida não é uma vida que eu vivo somente para que eu apareça, mas é uma vida onde Ele é o meu Senhor e Ele é o Senhor e Ele pode e quer fazer aquilo que Ele quer na minha vida e através de mim. Então isso também é ser sinal, né? É usar os sinais que a igreja nos dá para lembrar os outros de quem nós somos, de quem é o Deus de verdade da nossa vida. Todo lugar onde nós estamos deve ser evangelização. E aí você pense, se você não está preparado para evangelizar naquele lugar, talvez melhor não ir. Ou se aquele lugar você não pode, ou se sente vergonha de ocupar os seus sinais, talvez aquele lugar não seja para você. Também, isso já dá o gancho para outra coisa da primeira leitura, que são as normatizações, que muitas vezes nós fazemos. Porque a primeira leitura vai dizer, não roubem, não mintam e nem enganem os outros. Que são coisas que a gente tem normatizado nos dias de hoje, né? As pessoas às vezes trabalham e não ganham o suficiente. E aí diz, mas eu peguei lá uma folha do meu trabalho, porque eu também não ganho muito. Tem muita, ninguém vai dar falta. Só que a gente está normatizando roubar. Se você pega alguma coisa de um lugar sem autorização e não é emprestado porque você não vai devolver, isso é roubo. Então a gente tem normatizado o roubo.
Ah, não, mas é porque tem muita, no meu trabalho tá sobrando, não tem problema eu pegar uma caneta, não tem problema eu pegar um papel. Isso é roubo. Você pode querer normatizar, você pode querer dar desculpa, mas isso é roubo. Por isso que a leitura diz: não roube, não minta, que é outra coisa que a gente tem normatizado, que foi uma mentirinha para não ficar mal, uma mentirinha para não ter um problema maior, uma mentirinha. A mentira nunca vai minimizar um problema. A mentira nunca vai ser desculpa para omitir a verdade. E também não enganar os outros, que é outra coisa que a gente tem feito demais, né? A gente engana as pessoas, a gente esconde verdades, a gente diz que vai fazer uma coisa e não faz, diz que vai num lugar e não está, a gente vai enganando, vai mentindo, vai enganando. A gente tem normatizado isso. A gente mente no trabalho, mente na escola, mente para a família, mente para os amigos, engana os outros. A gente tem que parar com essa ideia de normatizar esse troço de enganar os outros. Porque o pecado, ele não pode ser normatizado. Quando a gente começa a normatizar o pecado, a gente começa a viver em harmonia com ele. Então eu não posso normatizar o pecado, porque senão eu vou acabar vivendo em harmonia com ele. É isso. E o Evangelho é o Evangelho que vai falar das obras de misericórdia, né? E as obras de misericórdia, elas são um fruto do meu amor a Deus. Porque quando eu amo a Deus e tenho a Deus como prioridade na minha vida, reconheço quem Ele é, esse amor transborda e me abre para o outro. Então, quando eu me abro para o outro, eu começo a viver as obras de misericórdia. Dar alimento, me preocupar se o outro tem o que comer e eu vou dar alimento para o outro. Se eu vejo alguém com uma necessidade, eu estendo a mão. Se eu vejo que alguém está preso, eu vou ter misericórdia daquela pessoa. A pessoa pode ter cometido um crime, mas ela está presa e está cumprindo a pena que ela tem que cumprir. Não importa se o sistema penal do Brasil não é justo, não vale a pena, mas a pessoa está ali, está presa. Então tem que ter misericórdia daquela pessoa e rezar por ela, pela conversão dela. Já que o sistema não ajuda ela a se converter ou mudar, talvez a minha oração ajude. Uma pessoa que tá nu na rua, que não tem o que vestir, que não tem... Uma pessoa que precisa ser enterrada ou que está sofrendo pela perda de alguém. Me aproximar dessas pessoas para ajudar de alguma maneira, isso são as obras de misericórdia, que são frutos, um fruto do meu amor a Deus. Então que por amor a Deus, nessa quaresma também, a gente se abra mais ao outro, a ajudar, a ser presença e a estender a mão. Te pedimos, Senhor, que possa visitar o nosso coração também, para, em primeiro lugar, nos encher de amor. Enche o nosso coração com teu amor, Senhor, e depois te pedimos que nos faça transbordar para que vivamos as obras de misericórdia, nos recordemos dos irmãos, ajudemos os irmãos a caminhar, ajudemos os irmãos a viver, a fazer aquilo que deve ser feito, a viver como deve ser vivido. Abre-nos, Senhor, para a tua vontade, para o teu querer, para as tuas obras. Não nos deixe viver no egoísmo, apegados a nós mesmos, mas que façamos sempre e em tudo a tua vontade e busquemos honrar e glorificar o teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.